A próxima questão, você vai responder sem muita dificuldade. Agora, é uma questão excelente para trabalhar as medidas de posição quando eu tenho um rol. Lembrando que um rol, aquele conjuntinho onde eu tenho todos os elementos bem definidos. Então, uma sequência numérica eu posso classificar como rol. Vou calcular média, moda e mediana. Tá vendo? Uma ótima revisão sobre as medidas de posição, ou se o seu professor em sala de aula, algum material, chamar de medidas de tendência central, também está correto. Perfeito? Vamos lá. Considere o seguinte conjunto. Ele dá o conjunto com 8 elementos. Ele pede a média, a mediana e a moda desse conjunto de dados. Tiago, já que tem média, moda e mediana, qual é a primeira preocupação que eu tenho que ter? Beleza, já estou vendo você responder aí em casa, dizendo que a primeira exigência é verificar se os números estão o quê? Organizados, se os elementos foram colocados ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Beleza, 15, 17, 21, 25, 25, 29, 33 e 35. Olha aí, nessa prova do BNDES, a SESC Gran Rio foi muito bacana, porque já te deu o conjunto organizado. E assim você não precisa se preocupar na hora de calcular a mediana. Mas, se na sua prova você não tiver os números organizados, você deve primeiro organizar, para depois tirar a mediana. E o próximo passo? Eu vou mostrar para você a média, a moda e a mediana. Mas eu também preciso pensar em você resolvendo essa questão no dia da prova. Já que eu tenho que calcular 3 medidas, será que eu preciso realmente, para marcar o item correto, encontrar as 3 medidas de posição? Será que eu não consigo com uma ou com 2 matar? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa relação trabalhando desde a medida mais fácil. Das 3, qual é a mais fácil de você identificar? Média, moda ou mediana? Respondeu corretamente? Quem respondeu? Que é a moda. A moda é o elemento que aparece mais vezes, é o elemento que se destaca. Então, rapidamente você identifica a moda. Olhou para o conjunto, viu o elemento que se destaca e já tem a resposta. Vamos lá. Moda. É igual a 25. Observe que o 25 aparece 2 vezes. É o único número que aparece 2 vezes. Então, a moda é o número 25. Pronto. 15, 17, 21, 29, 33, 35, apenas uma vez. E o 25 2 vezes foi, então, classificado como moda. Minha preocupação, a sua atenção. Ele pede respectivamente. Se ele pede respectivamente, a moda, que eu terminei de encontrar, é o terceiro número que eu vou procurar entre as opções. Então, analisando o item A, está fora, porque a moda está dizendo que é 3. Elimina o item B, que ele diz que é 9. Eu não sei, sinceramente, de onde é que esse cara está tirando esses números. Mas, tudo bem, só pode achar que você é doido. 5 também não. Moda 29 também não. Então, resposta D de dado. Não se preocupe, calma. Eu vou calcular a mediana e também a média, como revisão. Mas você tinha que calcular na hora da prova? Não. Era marcar o item D e ir embora. Acabou a questão aí. Ele deu de presente essa questão. Professor, mas eu não tenho coragem não, de fazer a moda 25, marcar esse item e ir embora. Eu vou pelo menos fazer mais uma medida, para ter certeza. Você vai para a média ou para a mediana? Qual é a mais rápida? A mediana. Para calcular a mediana, você pega o elemento do meio, atenção, você pega o elemento do meio, se o conjunto tiver um número ímpar de termos. Por exemplo, 7 termos. Se eu tenho 7 termos, eu vou pegar o quê? O quarto elemento, porque o quarto elemento é o elemento do meio. Se você botar 7 números em ordem crescente, o cara que ocupar a quarta posição é o elemento central. Se eu tiver 15 termos, qual a posição do elemento central? É o oitavo. Se eu tiver 23 termos, qual é a posição central? O 23, o 12º. Quando você tiver um número ímpar, é só somar uma unidade ao total de elementos e dividir por 2. Então, veja, 7 mais 1, 8. Divide por 2, 4. Então, é o quarto elemento, se eu tiver 7 elementos. No caso,
eu falei logo depois em, nem lembro, 17. Se eu tiver 17 elementos, eu tenho um número ímpar. 17 mais 1 dá 18, dividido por 2 dá 9. Então, o nono elemento é o elemento central. Depois eu falei em 23 termos. Se eu tenho 23 termos, um número ímpar mais uma vez. Soma 1 dá 24, divide por 2, 12. O 12º é o elemento central, depois que o conjunto estiver organizado. Mas, olha o mas, eu tenho 8 elementos na minha tabela, aliás, na minha questão. Se eu tenho 8 elementos, pessoal, eu tenho um conjunto com um número ímpar. Então, o truquezinho que eu terminei de explicar não vale mais. E aí, Thiago, o que é que eu faço para resolver no caso de um conjunto com um número par de termos? Beleza, a única diferença é que no lugar de pegar o elemento central, você vai pegar os dois elementos centrais, que no caso da questão vai ser o 25 mais 25 dividido por 2. Daí eu vou ter a mediana igual a 25. Pronto. Moda foi 25 e mediana agora 25. Então já sabe, se eu tiver um conjunto com um número de termos, um número par, você pega os dois elementos centrais e faz uma média aritmética entre eles. 25 mais 25, dividir por 2, dá o próprio 25. Observe que eu tenho 3 antes e 3 depois. Então, pessoal, recapitulando. Se for ímpar, soma mais 1, divide por 2. Se eu tiver um número par de termos, eu pego os dois elementos centrais. Tipo, 24 termos. Então, vai ser o 12º, é só dividir por 2. E o 13º. Se eu tiver 46 termos, eu vou pegar o 23º e o 24º, ok? E assim você vai montando cada caso. Ah, agora eu tenho 18, então vai ser o nono e o 10º. Pega os dois, soma e divide por 2. E aí, moda 25, mediana 25. Bateu? Bateu. Não tem por que calcular a média, pessoal, vai perder tempo. Pelo menos não tem por que calcular a média na hora da prova. Aqui eu vou estar calculando para efeito de revisão. Mas eu quero dizer 10 vezes, se for o caso, que você não vai precisar, porque sabendo a moda e a mediana, já dá para saber que é o item D. Na realidade, já sabendo a moda, já é suficiente. Então, a média vai ser 15, mais 17, mais 21, mais 25, mais 25, mais 29. Eita, faltou aqui alguns elementos. Beleza. Então, eu vou botar os 3 pontinhos, porque você sabe de onde é que eu estou tirando. Aqui, ó. 3 pontinhos, mais 33, mais 35. Pronto, está resolvido. Eu só comi os dois 25 que eu usei para a mediana, tá? Mas eles estão aqui, é porque eu não escrevi. É tanto que eu vou dividir por 8, já que são o quê? 8 números. Meus amigos, fica aí como tarefa de casa. Se você somar, você vai encontrar 200, que dividido por 8 vai me dar a média também 25. Pronto. Tá aí, galerinha, a nossa média igual a 25. Então, todos os valores iguais a 25, resposta D de dado. As últimas duas medidas eu só encontrei para treinar, mas que na hora da prova, a moda, em menos de 15 segundos, após a leitura do enunciado, você já mata a questão, se você realmente estiver ali apressado e estiver confiante, que fez tudo certo. Fechamos assim, mais uma questão e já dá para pensar na próxima. Vamos lá.